Em nome de Jesus, como disse o louvor nesta manhã, a bondade de Deus, a graça de Deus é o motivo, amados irmãos, de nós não sermos consumidos. Ela nos rodeia todos os dias, por isso nós estamos aqui. Nós só estamos aqui porque a bondade de Deus tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Não existe um dia da tua vida que a bondade de Deus não tem te acompanhado, meu amado. E isso que é maravilhoso, isso é motivo de glorificar a Deus. Isso é motivo, né? Como disse a palavra do Senhor, ainda que a figueira não floresça, Senhor, Tu sabes de tudo, né? Ainda que nada aconteça, ainda que a virgem não dê, né? Jesus, que nada, que no curral não dê nada, Senhor. Isso não leva-nos, amados irmãos. A guerra e a batalha espiritual, o deserto não é sinônimo de abandono de Deus. Lutas não é sinônimo de abandono de Deus. Perdas não é sinônimo de abandono de Deus. Tudo que tem acontecido, que talvez você tenha dito, olha, eu só tenho tido uma notícia, nada tem dado certo, isso não é sinônimo do abandono de Deus. Em nome de Jesus, nunca foi sinônimo. Muitas vezes nós pregamos questão só de conquista, realizações, e achamos que muitas vezes na adversidade Deus nos abandonou. É uma mentira. Irmão, seja na tua adversidade, seja na tua luta, seja na tua guerra, seja naquele momento que nada tem dado certo, seja naquele momento que você tem sentido triste, angustiado, abatido, naquele momento que você tem tentado de tudo e nada tem dado certo, às vezes tem uma impressão que acho que Deus me abandonou. É normal do homem. Os homens de Deus também passaram muitas vezes por isso, mas eles muitas vezes também fixaram os seus olhos, né, diante do Senhor e diz: não, Senhor, é comigo. Então não se esqueça disso, meu amado. Em nome de Jesus, que a vontade de Deus tem te alcançado, tem sido contigo todos os dias, como Jesus disse: eis que serei contigo todos os dias da tua vida, não te abandonarei, não te esquecerei. Amém? Amém. Jamais, jamais, jamais. Abra sua Bíblia em Esdras. Amado irmão, vou continuar o que o Espírito Santo de Deus tem firmado em meu coração, né? E muitas vezes aparenta ser repetitivo, muitas vezes as pregações, mas tem coisa, amados irmãos, que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus lá em Jeremias, que é que nem um martelo. Ela é um martelo, ela tem que bater até quebrar tudo. Amém? Nós não podemos parar de bater o martelo até que espedace toda a malignidade, toda a obra, toda a adversidade, toda a circunstância. Amém, amados irmãos? Então as coisas de Deus, ela nunca é repetitiva, ela sempre tem um propósito naquilo que Ele fala. Amém? Abra lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23. Nós vamos continuar falando, dando continuidade, falando de oração e de jejum. Amém? Só que nós vamos falar sobre o benefício da oração e o benefício do jejum, né? Não é somente de orar, né, e jejuar, mas entender quais são os benefícios de tudo isso, né? Quando nós oramos, existe um benefício de Deus, existe uma ação de Deus. Amém? Quando nós jejuamos, existe uma ação de Deus. Né? Você não ora e jejuma e acabou, né? E fica sem resposta, somente orou, somente jejuou. Não, amado irmão. Quando você ora, quando você jejuma, o céu responde. Amém? Então lá em Esdras, todos acharam? Sim. Amém?
diz assim: ali junto ao canal de Aavá, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcione uma viagem segura e nos protegesse, como também aos nossos filhos e aos nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos que o adoram, e mais o seu poder e a sua ira estão contra todos que o abandonam. Amém? Versículo 23. Assim jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós, e Ele atendeu a nossa oração. Amém? Amados irmãos, muitas vezes por falta de entendimento da nossa vida, a Bíblia diz lá em Oséias que a gente acaba perecendo, a gente acaba perdendo, né? Por falta de conhecimento, a Bíblia diz que o povo perece, né? Que o povo perece. E a palavra de Deus, ela tem várias chaves, várias ferramentas, várias armas espirituais para nós, para nos tornarmos vencedor em nossas causas, para termos resposta em nossa vida, para vermos as nossas causas diante de nós resolvidas. Amém? Então, como é que se diz? Muitas vezes não é somente uma forma só. Quantas e quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes a gente oramos, você orou, e às vezes não trouxe nenhum resultado. Aí você para: pô pastor, eu tenho orado, e nada tem acontecido, né? Mas quando você tem entendimento do Senhor, que não é somente a oração que funciona, que você precisa acrescentar outros elementos, outras ferramentas para vencer a batalha, você faz o quê? É que nem um bolo, irmão. Quando você está fazendo um bolo ali, se ele está no ponto, você faz o quê? Você acrescenta mais fermento. Se ele não está com aquele sabor que você queria de limão, você acrescenta mais o quê? Limão. Você acrescenta mais ferramenta, você acrescenta mais algo. Na vida espiritual, na vida cristã é a mesma coisa. Quando você está num caminho orando e não está funcionando, você acha que não está funcionando, acrescente o jejum. Aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver as cadeias começar a se arrebentar. Você vai ver os cativeiros começar a ser destruídos. Você vai ver todos os laços, os embaraços dos teus caminhos sendo desatados. Você vai começar a perceber a tua vida começando a tomar caminho. Você vai ver como você vai começar a se sentir livre e liberto. Quantas, amados irmãos, vezes eu digo isso, amados irmãos, não é somente sobre o conhecimento da palavra, mas por experiência própria. Quantas vezes eu tive orando, eu falei: mas Senhor, parece que o céu está fechado, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que, como é que se diz, as coisas não estão acontecendo. E de repente o Espírito Santo assim: jejuma, põe o jejum no meio. E naquele momento comecei: não, então vou jejuar. Comecei a orar e jejuar, e Deus começou
a operar e quebrar cadeias, quebrar prisões, porque, amados irmãos, é uma batalha espiritual. Os cristãos precisam entender isso, que você está sobre uma guerra espiritual, e que você é um soldado de Cristo, e que você precisa entender, entendeu? Que se move, que tudo se move através de ferramenta, como a fé, como a palavra de Deus. O que a Bíblia chama a palavra de Deus? Lá em Efésios capítulo 6, espada. E como é que você vai para a guerra sem uma espada? Como é que você vai para uma batalha sem capacete? Como é que você vai para uma guerra sem um escudo? Como é que você vai para uma guerra verdadeiramente sem uma couraça da justiça protegendo você? Como é que você vai para a guerra descalço? Como é que você vai para a guerra com as suas armaduras, porque o cinturão da verdade? Como é que você vai para uma guerra despreparado? Você está pedindo para quê? Para em alguma área, se tiver sem capacete, o diabo vai atingir a sua mente. Se você tiver sem um escudo, você está no meio da escudo da fé. Você está no quê? Meio à dúvida, à insegurança. O diabo vai entrar pelo o medo, te colocando pavor, te colocando medo, né? Como a gente estamos falando de família, estamos sobre uma campanha de família, amados irmãos. Muitas vezes isso, todas as outras circunstâncias. Uma das maiores armas do inimigo é colocar dúvidas em seu coração. É colocar dúvidas se realmente Deus vai fazer como Ele prometeu. Né? E muitas vezes colocar pavor, medo. Será que vai dar certo? Né? Será? Você começa a ver o teu filho, você começa a ver o teu casamento ali, parece que está começando a desabar, as coisas estão começando a ir por um caminho ao contrário, e você começa a ficar apavorada. Será? O que vai acontecer? Eu vou perder meu casamento? Quando é com os filhos, o que será que vai acontecer com meus filhos? Meu filho está indo para aquele caminho, ele vai acabar entrando viciado e começa a ter medo de perder, medo de acontecer, medo de a coisa piorar. Aí mistura o medo, mistura as dúvidas e você fica em uma condição de paralisação. Porque Satanás conhece muito bem a palavra e ele sabe aonde lidar com você. Ele sabe aonde te paralisar. Ele sabe aonde atuar nas tuas dúvidas, nos teus medos, na tua falta de conhecimento. Ele sabe, irmãos. Né? Ele sabe aonde atuar. Então nós precisamos verdadeiramente, irmãos, tomar por consciência e levar a sério os princípios, as armas espirituais que a palavra de Deus tem colocado à nossa disposição. Você precisa sim se olhar como uma guerreira e como um guerreiro, como um soldado de Cristo. Se você não se enxergar como isso, achar que a vida é um mar de rosa, você não vai chegar a lugar nenhum. O Senhor te chamou, né? O Senhor como é que se diz? Te chamou para ser o quê? Para se alistar no seu exército. Para ser uma guerreira, para ser um guerreiro. E Ele te colocou arma suficiente, dispôs de arma suficiente contra o teu inimigo. Nós temos todas as armas aqui, uma palavra que destrói o adversário, que aniquila o poder das trevas, que impede de o inimigo prosperar contra nós. Só que a gente acontece o quê? Nós não sabemos usar. Muitas vezes queremos usar a mesma arma. Orar, e as coisas não estão funcionando e a gente continua ali. Aí acaba fazendo o quê? Nós acabamos se cansando e acabamos se desistindo. Porque não sabemos utilizar as armas que temos.
Não sabemos na hora de, como é que se diz, de se defender e a hora de atacar. Nós não conseguimos lidar com isso. Não temos essa mentalidade que nós somos soldados. Sempre quando eu vou entrar em uma oração de batalha, de guerra, é a primeira coisa: Senhor, estou revestido das tuas armaduras, de toda a autoridade do Senhor, de todo o poder, Senhor. Eu tomo sobre minhas mãos a tua espada, firmemente, Senhor amado, o teu capacete, e me sinto verdadeiramente como guerreiro na oração, como aquele que Deus me chamou para a guerra e para a batalha, e sei que nessa batalha eu sou em Cristo mais que vencedor. Mas o que o apóstolo Paulo diz, como que diz lá em Tiago: obedecei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E essa muitas vezes é a razão. No meio familiar, na nossa circunstância de vida, muitas vezes a gente não sabemos o porquê isso não está dando certo, o porquê que essas coisas não estão acontecendo, porque queremos se comportar só de uma maneira, achando que só aquilo vai funcionar. Então a gente precisamos discernir no mundo espiritual, através do que, quando nós temos conhecimento, nós sabemos como lidar com isso. E a arma da oração e do jejum, irmão, ele tem o seu benefício. Aqui está, Esdras está falando, entendeu? Que ele ficou envergonhado, ele ficou meio intimidado, tímido de conversar com o rei, de pedir recurso para o rei, né? De um exército, uma cobertura do exército, uma cobertura dos seus soldados, para poder acompanhar e dar proteção a ele, e dar proteção à família dele, e dar proteção ao filho dele, e dar proteção à caminhada dele. Mas no meio do caminho eu lembro do que não. Se o rei não pode me dar, se eu não conseguir do rei, eu vou conseguir de Deus. Não tem aquela história? Se meu pai não pode me ajudar, Deus pode. Se meus irmãos não podem me ajudar, Deus pode. Se você está com vergonha, está com timidez de pedir para você, de incomodar sua mãe, de incomodar seu pai, de incomodar seu esposo, de incomodar sua esposa, de incomodar alguém, então vá ao Senhor, porque Ele não vai se sentir incomodado. Busca Ele, foi isso que Esdras fez. Ele foi lá e buscou o Senhor. Não, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor para me guardar, eu tenho o Senhor para me proteger, eu tenho o Senhor para cuidar da minha família, eu tenho o Senhor para ser comigo até o final da minha jornada. E ele disse: como isso pode acontecer? Como Deus pode me proteger? Como Deus pode enviar o seu exército? Como que Deus pode cuidar da minha alegria? Como que Deus pode fazer que as coisas tudo ocorra bem na minha viagem, na minha trajetória? Irmão, você tem uma trajetória, você tem uma viagem nessa terra. Você não está aqui por acaso, você não é um acidente de Deus. Você não foi algo que aconteceu do nada. Mesmo que às vezes você faz, não, mas eu nasci de um ventre assim que não foi programado, que não foi projetado. Irmão, não. Quem permitiu, quem deu toda essa condição foi Deus. E mesmo se houve erro ali de uma falta de questão familiar, isso não quer dizer que Deus te abandonou. Que Deus não te plano, não tem propósito para a tua vida. Então você não está aqui por acaso. A Bíblia diz que Ele, amado irmão, te escolheu. Glória a Deus. Foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu a Ele. Ele te amou primeiro, Ele te escolheu primeiro. Entendeu? E te colocou você em Jesus, em um caminho. Lembra que a palavra de Deus diz? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Então Ele te colocou diante de um caminho.
caminho que é Jesus, diante de uma verdade que é Jesus, diante de uma vida que é Cristo, Ele te colocou sobre isso, e a tua trajetória, a tua viagem está assegurada por Ele, está garantida por Ele. O que Ele está te dizendo é o seguinte: olha, faz assim nessa viagem, né? Porque você não quer que Deus faça tudo, né? Que Deus programe a viagem, garanta a tua viagem, faça a sua mala, né? Faça a sua bagagem, né? Faça tudo para você, não. Ele está dizendo: olha, a tua viagem está garantida, eu sou contigo. O que Deus diz na sua palavra? Eu sou o princípio, vamos lá? Eu sou o princípio e o fim. Ele está dizendo para você: eu estou no início e no fim da tua trajetória, da tua vida. Fixa os teus olhos em mim, o Senhor manda te dizer. Fixa os teus olhos em mim, fixa os teus olhos na minha palavra, fixa os teus olhos na minha promessa, siga os meus conselhos, as minhas orientações, deixa de ficar seguindo conselhos de ímpio, deixa de ficar seguindo conselhos de ímpios, de pessoas que não têm a palavra que pode te levar ao caminho certo, que pode te orientar, que pode te ajudar na tua trajetória. Pare de dar ouvido a quem não tem conhecimento, entendimento das coisas de Deus, que não tem algo, que não tem comunhão, que não tem intimidade, que não tem uma vida com Deus, que possa te ajudar na sua trajetória. Ouça, amado irmão, os conselhos do Senhor, e o que o Senhor está dizendo. Nós estamos diante de um propósito, foi firmado nessa congregação um propósito, uma trajetória, de termos a nossa família, de termos as nossas finanças totalmente restaurada, abençoada, próspera. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Nós não programamos essa campanha de família por programar, para ver se vai dar certo. Nós não estamos fazendo uma campanha aqui, amado irmão, para ver se vai dar certo. Isso aqui, toda essa campanha nasceu do Espírito, nasceu de Deus. Foi Ele que projetou em nosso espírito e disse: olha, faz essa campanha, olha, chama meu povo, anuncia para o meu povo, toca a corneta, desperta meu povo e traz ele, porque eu quero mudar. Eu não quero ver mais o meu povo choramingando, não quero ver mais o meu povo paralisado, o meu povo sendo oprimido, a cada dia sendo colocado bagagem opressora sobre a vida dele. E chegar 2026, irmãos, e você dizer para mim: pastor, nada mudou. Oh, irmão, por favor, nós não estamos brincando de Deus, nós não estamos brincando de Evangelho, de Bíblia. Nós estamos trazendo algo real para a tua vida, princípios reais, armas reais e verdadeiras para mudar a tua história. E esse é um dos princípios, essa é uma das chaves. Foi isso que Esdra fez, orou e jejuou. Ele disse: não, meu Deus vai guardar a minha vida, a minha trajetória, a minha viagem, a minha família, os meus filhos. Eu vou orar e eu vou jejuar. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava sobre um caminho de inimigo, de batalha. Ela estava passando um momento também de guerra, de perseguição. O inimigo estava atento com Esdra. Amados irmãos, e a Bíblia diz que o diabo está sempre ao nosso derredor, como um leão, louquinho, babando. Você já viu aquele desenho de delícia? Com a linguinha para fora? Ele está desse jeito, o diabo, com aquela linguinha para fora, dizendo assim: oh, estou louco para pegar essa delícia, estou louco,
Porque o alimento do diabo, irmãos, sabe o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis? Que o diabo ia se alimentar do quê? Do pó da terra. E quem que é o pó da terra? Nós. Ele se alimenta de você, não tem mais nada mais importante nessa vida para ele. Você pensa que a luxúria é importante para Satanás? Ele usa da luxúria para tragar você. Ele usa do pecado, da divergência, da ambição, do orgulho, da soberba, entendeu? Da desobediência, da infidelidade, para tragar você, para destruir você. Foi o que realmente diz lá em João 10. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer o que? Vida, vida com abundância. Então nós precisamos, amados irmãos, ver o benefício da oração. Né? Quando você vai comprar, eu que sou corretor de imóvel, vou comprar um imóvel, o que a gente oferece? A gente não oferece um apartamento para a pessoa, a gente oferece um apartamento e o que mais? Os benefícios que aquele apartamento, que aquele projeto traz para o cliente. Os benefícios de segurança, os benefícios de conforto, os benefícios, como é que se diz, de lazer, os benefícios do que de um bem-estar. Nós oferecemos o apartamento e os benefícios que traz. Então você precisa entender isso. A vida cristã, ela te traz benefício. A oração, ela te traz benefício. Não pense que você, não vou só orar, não. Pense no benefício que a oração vai trazer. Pense no benefício que o jejum vai te trazer. O benefício do quê? De quebrar as cadeias. Porque aqui está, de trazer proteção para a tua vida. Às vezes você precisa tomar uma decisão. E às vezes você orou e não deu jeito. Jejum então, fala, Senhor, então eu vou jejuar e coloque o propósito com Deus. Senhor, me dá uma direção. Eu preciso tomar essa semana uma atitude. E essas minhas atitudes, essas minhas decisões é muito séria. Então ore, jejum, que Deus vai te trazer resposta. Deus vai colocar diante de você a resposta certa, as decisões certas para você tomar. Não é, amado irmão, oração e jejum. O jejum não é somente abster de comida, não. O jejum significa humilhar-se. O jejum significa depender. Quando você jejuma, não é só por causa que você está deixando de comer o café, o almoço, o jantar, daquilo que você está fazendo jejum. Não! Você está fazendo um sacrifício e dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu dependo de Ti. Eu estou abrindo a mão do que eu gosto, do que eu tenho costume, dos meus hábitos, disso que me custa, Senhor, porque eu estou indo até a Ti em oração, porque eu dependo de Ti. Eu estou me humilhando. Era isso que era feito o jejum. Era um ato de humilhação e de dependência. Que os homens que jejuavam ali estavam dizendo para Deus: Senhor, eu dependo de Ti. Se o Senhor não agir, eu estou perdido. Era uma humilhação. Era uma maneira de quebrar o orgulho, porque o homem em si mesmo, ele não quer depender de ninguém. Não é assim? Nós não somos assim? Não queremos depender do marido, o marido não quer depender da esposa, né? Os filhos não querem depender dos pais, os pais não querem depender dos filhos. Nós não temos essa situação. E é assim mesmo. E quando chega diante de Deus, assim, às vezes, muitas vezes a gente não quer depender de Deus. Não faz nada, toma remédio, mais fácil, pô. Menos sofrimento, depende do remédio, vai depender do médico. Deus criou o médico, né? Foi como que foi que Satanás disse para Jesus? Jesus, eu sei, para ser mais fácil para você, vai, multiplica aí, transforma essa pedra em pão, fica mais fácil o nosso diálogo, né? Viu a negociação do diabo com Jesus? Transforma esse pão aqui, aí vai dar tudo certo, você vai mostrar para mim que você é o cara, e eu vou crer que você é o cara. Jesus já sabia as intenções do diabo. Ele disse: não, está escrito, nem só de pão um homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, Jesus era a palavra, ele não carregava a palavra, ele era a verdade, carregava a verdade, e estava atento ali.
né? E muitas vezes é assim que o inimigo diz: você acha, o pastor disse, profetizou lá na frente, que Deus vai te dar uma casa. Faz 20 anos que você está nisso daí, vai te dar casa? Para, olha a inflação aí, olha como é que está a inflação, olha como é que está lá, olha o que está acontecendo com a economia, olha quanto a adependente tem, olha com a situação ocorrendo, olha como assim, não é assim? Aí você fala: puxa, é verdade, acho que esse ano não dá para comprar nada não. Deixa assim que a economia melhorar, a circunstância melhorar, eu vou comprar minha casa. Você cai na armadilha do diabo, né? Não, amados irmãos, amém? Não, Josafá não pensou dessa maneira. Quando ele viu, quando ele recebeu a notícia que os inimigos estavam vindo para roubar a terra, para tomar a terra, para invadir a terra que Deus o prometeu, o que ele fez? Ele não foi se esconder, ele não foi correr, ele não foi buscar ajuda de homens. A Bíblia diz que ele anunciou para toda a congregação, ele anunciou para a família, ele anunciou para Jerusalém: vamos orar e jejuar. Vamos todo mundo para o pátio, nós vamos orar e nós vamos jejuar. E Deus vai dar resposta, e Deus vai trazer orientação, e Deus vai falar se foi Ele ou não que me prometeu, e Deus vai falar se foi Ele ou não que me mandou para essa terra, e Deus vai confirmar se foi Ele ou não que me chamou. Amém? Então, como é que se diz? Josafá tomou uma decisão. E qual foi a decisão dele? Correr para o pátio, orar e jejuar. E nós já conhecemos o final da história, né? Deus envergonhou, deu as estratégias para Josafá, a estratégia de colocar ele, olha as armas. Por isso que Deus às vezes confunde mesmo os homens. Olha as armas que Deus dá. Nenhuma batalha, diante de um grande exército poderoso, forte em batalha, em guerra, Deus manda. Josué orou, jejuou, e Deus disse: olha, você vai fazer o seguinte, enquanto ele vem com espada, quando ele vem com lança, ele vem com todas as armas, ele vem com aquela sede de destruir a cidade, de destruir vocês, de acabar com a família, de acabar com a cidade, vocês vão colocar de pé, vão preparar homens, vão pôr os levitas, louvor na frente, e vai começar a dar glória a Deus. Deus não podia pôr uns guerreiros na frente? Louvor na frente, irmão, no meio de uma guerra. Já pensou? O inimigo vindo assim, você vê o inimigo vindo, você: glória, glória, aleluia. O inimigo olha para você: mano, não está entendendo nada, esse povo está louco. E você continuando na frente do inimigo: glória, glória, aleluia. E carregando a arca, a presença de Deus no meio: glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Imagina, não é loucura? Não é coisa para você dizer: esse povo está doido, esse povo está maluco, esse povo, esses crentes aí é fanático, esses crentes aí está ficando maluco, orar, jejuar, louvar a Deus no meio da angústia, da aflição, da tribulação, é maluco. Mas foi as armas de Deus. Naquele momento foi a oração, o jejum, louvor, a arca da presença do Senhor, amém? E marchar, ir em encontro ao inimigo. E a Bíblia diz o quê? Disse para o quê? Diz o quê para Josafá? Josafá, essa batalha aqui, tu não tem que batalhar, essa batalha é minha. Deus fala isso, irmão, não é que Deus vai sozinho na batalha não, viu? Porque o povo continua marchando. Ele disse: essa batalha não tem que batalhar não, essa batalha é minha. Eu estou à frente, eu estou adiante, pode ficar tranquilo, só marcha,
faz o que eu mando, faz o que eu ordeno, obedece as minhas orientações, obedece a minha palavra, obedece os meus princípios, obedece, se submete, que o resto é comigo. É assim, irmão. Então quando você ora, quando você jejuma, Deus está tomando na frente já está indo diante dos teus inimigos, dizendo para ele: ó diabo, acabou a tua festa nessa família, acabou o alcoolismo aqui, acabou os vícios neste lugar, acabou verdadeiramente a confusão, a contenda, a depressão, a enfermidade, a doença, acabou o cativeiro. O tempo de cantar chegou para o meu povo. E foi isso que Deus fez, foi adiante e confundiu e abateu um grande exército diante dos olhos de Josafá. O que eu estou pregando hoje, irmão, é uma palavra profética para a tua vida. Glória a Deus. É uma palavra profética. O inimigo tem se levantado, gigantes, contra a tua vida, contra teus filhos, contra a tua casa. Tem se levantado contra a tua saúde, tem atacado a tua vida, tem vindo com ameaças, querendo te intimidar, te colocando pensamentos em sua cabeça, que é só mais um ano, né? Entendeu? Querendo te confundir, querendo te colocar dúvida, querendo te colocar medo diante das circunstâncias, achando que nada vai acontecer, né? Tá como um Abraão, ó, segura essa palavra aqui. Recebe essa palavra aqui, como Abraão, já 90 anos, achou que não podia, já pensou? Deus falar que você vai ser pai de nações, com você com 100 anos, e a sua mulher Esther, não pode dar filho? Não é coisa de louco? Olha o que aconteceu. Abraão se tornou pai de nações. Porque Deus não está em questão de circunstância. Deus não te perguntou que você não pode ter filho. Deus não te perguntou se você está fraco. Deus não te perguntou se você está desanimado. Deus não te perguntou nada. Deus só falou para Abraão: creia. Abraão, apenas creia. Deus está te dizendo hoje, igreja, apenas ore, jejum e resta comigo. Só faz o que eu te mando. E você vai ver os benefícios de tudo isso. Amado irmão, está para acontecer algo extraordinário. Os olhos de Deus têm estado tão perto de você. Ele tem observado detalhes dos teus caminhos, das tuas lutas. Tudo que até hoje, pega essa palavra, irmão, tudo que até hoje estava te prendendo, te amarrando, te paralisando, essa mente que não evolui, essas emoções que não conseguem ter prazer, alegria, paz, essa situação que te rodeia financeiramente, que você não sabe o que mais fazer com essas dívidas, ou que você não sabe o que fazer, que você quer mudar de casa e não sabe o que fazer, você acha que você não tem recurso, irmãos. Se você for ver a palavra de Deus, o que Deus fez na vida de homens sem recurso nenhum. E Deus vai destravar. Em nome de Jesus, Pai. Deus me deu uma visão quebrando algemas. Sabe? Aonde Satanás te causou prisioneiro, prisioneira de algo na tua vida, em alguma área da tua vida. Onde você estava sentido como enfiado dentro de um buraco, quando você não consegue enxergar nada, tudo escuro. É isso que chama de cativeiro. Cativeiro é diferente de cadeia, né? Cadeia ainda você tem acesso ao sol, vê as pessoas, mas cativeiro, né? Cativeiro não, é escuro, você não vê nada.
nada acontecer, não enxerga ninguém, não vê ninguém, não vê ninguém, e é assim que Satanás é. Muitas vezes chega num grau de te jogar sobre um cativeiro. E Deus manda trazer uma palavra, irmãos. Continue orando, continue jejuando, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai cumprir na tua vida na íntegra. Não pense que ele esqueceu do teu sonho. Eu não estou aqui para massagear o teu ego, não. Para ser bonzinho com você, não. Passar a mão na sua cabeça e dizer: não se preocupa não, que tudo vai dar certo. Não, amado, estou trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Assim como Abraão se tornou pai de nações, já na sua velhice. Assim como verdadeiramente Sara se tornou mãe. Assim como Josafá verdadeiramente foi beneficiado, Deus destruiu os seus inimigos e Deus cumpriu com a palavra na vida de Josafá. Assim que Deus fez na vida de Edra, que ele caminhou com alegria com sua família, em segurança com a sua família. Lá em Salmo 127 diz o que, amado irmão? Se Deus não edificar a tua casa, em vão é aqueles que trabalham. Se Deus não guardar a tua casa, em vão é a tua vigilância, a tua sentinela. Amado irmão, Deus está trabalhando. A Bíblia diz: enquanto nós dormimos, Deus continua trabalhando, edificando. Os seus anjos estão à disposição, está à mercê, está sobre a missão da edificação da tua vida. A palavra de Deus está fazendo efeito, está edificando. Talvez você está querendo ver. A Bíblia diz que a fé não é por vista, a fé é por crer. Talvez o seu problema, você quer ver a casa sendo construída, você está ansioso de querer ver, mas diga ali. Calma, amado irmão, quando você começar a crer, Deus vai começar a abrir a visão da casa. Abraão começou a enxergar os resultados quando ele creu. Aí ele disse para o filho: olha, fique em paz que Deus proverá. Fique em paz que Deus proverá. Deus vai prover o cordeiro. Sabe, amados irmãos, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. E Deus tem falado muito neste lugar. E eu tenho sido testemunha. A oração e o jejum são armas, e ao decorrer desse processo, desses meses que nós vamos estar orando e jejuando, para ver o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, nossas finanças verdadeiramente abençoada, como é que se diz, próspero, ver os benefícios, amados irmãos. Deus vai nos dar mais armas. Se precisar mais de arma, Deus vai nos dar mais armas. Sabe o que diz para a gente finalizar lá em Mateus? Mateus 17 diz o seguinte: tem castra de demônios que só sai com o quê? Tem castra de demônios que só sai com jejum e oração. Você entende a batalha, irmão? Quando a coisa continua persistindo, você tem que entender: espera aí, o inimigo não vai vencer não, eu vou acrescentar. Se uma janta não está dando, eu vou pôr um almoço e uma janta. Você não vai morrer não, irmão, ficar sem almoçar e sem jantar não. Se um dia não está dando, só segunda-feira não está dando, mas põe terça no meio, põe quarta. Faz um almoço, terça, segunda, terça e quarta, 3 dias só com almoço só. Qual o problema? Depois, para. Aí o diabo ainda fala para você ainda, viu? No meio do jejum. Faz que nem Jesus lá no deserto, 40 dias. O diabo estava lá com ele. Jesus não estava sozinho não. Jesus estava no deserto lá, estava ele, o Pai, né, o Espírito Santo. Estava ali com ele. A palavra estava com ele.
Mas quem estava mais com ele? O diabo. No momento de jejum e oração. 40 dias. E o inimigo tentando, não, multiplica, olha, você teve fome, come pão. Mas você percebeu que Jesus só teve fome? O diabo disse que ele não teve sede. Só teve fome. Por que Jesus não teve sede? Porque Jesus fez o jejum de comida. Jejum de comida, não de água. Amém? E ele orou. E a Bíblia diz o quê? Que ele resistiu até o final. Uma batalha. O diabo falava uma coisa, ele pá com a espada. O diabo falava outra coisa, ele pá com a espada. O diabo falava outra coisa, ele pá com a espada. O diabo falava outra coisa, ele pá com a espada. Resistiu até o último. E a Bíblia diz que ele foi embora. E esses 40 dias, sabe o que era? Esses 40 dias, amado? De 40 noites de jejum? Era o início do ministério de Jesus. Para Jesus assumir o ministério, teve que ficar lá. Teve que também orar e jejuar, fazer uma consagração, porque eles sabiam o que estava para vir. Jesus sabia o que estava para vir, as perseguições, os inimigos, os adversários, os enfermos, os cativos. Ele sabia a vida que ele ia levar no ministério dele. Então ele se preparou firme. E o que aconteceu com o ministério de Jesus? Só milagre, irmão. Só maravilha.